Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, boa noite. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Estou gravando. Bom, pessoal, vamos fazer hoje uma revisão aí dos pontos que serão cobrados aí para o quiz da substitutiva da prova, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz já metade da prova, serão 20 questões, né? O próximo quiz. Eu já fiz 10, eu vou fazer mais 10 amanhã. Aí, com base nas questões, eu preparei aqui a revisão, tá? Então, eu separei por tópicos. Não tem toda a matéria que vai cair, obviamente, né? Porque senão vai ficar um negócio muito extenso, não dá para falar tudo de uma vez só. Mas todos os pontos aqui eu vou abordar, tá? Então, eu vou seguir mais ou menos a ordem cronológica aí das nossas aulas, tá bom, pessoal? Aí, caso queiram, o representante pode mandar um e-mail para mim e eu passo os slides para vocês, inclusive esse slide de revisão, tá? Eu não sei se a Andressa está aí conosco, ela me pediu e eu vi agora, encaminhei agora há pouco. Pro, eu pedi mesmo. Então, eu te encaminhei aqui, tá? Antes de entrar na aula, eu já encaminhei já os slides. Ai, valeu. Tá bom? Aí, qualquer coisa, aí vocês me mandam um e-mail que eu encaminho para vocês. Deixa eu admitir o Denilson aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que relembrar, tudo agora relembrando, né? Primeira coisa que a gente tem que relembrar é a teoria da jurisdição. O que é a prestação jurisdicional? Prestação jurisdicional é dizer o direito, é aplicar o direito ao caso concreto. Então, nós levamos a questão ao Poder Judiciário, seja quando há um litígio, quando há uma lide, e lide nada mais é do que a pretensão resistida, ou mesmo quando não há litígio, que nós relembraremos também que nós temos duas espécies de jurisdição. A litigiosa, que é a mais comum, quando há a pretensão resistida, o autor pretende algo e o réu resiste à sua pretensão. Lembrando que o réu também pode pretender algo através da reconvenção, né? Você já viu em outro semestre. E temos também a jurisdição voluntária, que em regra não há litígio, mas pode começar como voluntária e no meio do caminho virá litigiosa, como nós veremos a seguir, certo? Então, a jurisdição é um poder do Estado, representado na figura do poder judiciário, certo? Permite mais um aqui. Então, é o poder judiciário substituindo a vontade das partes. Então, as partes têm um litígio ou precisam de um provimento jurisdicional, quando se tratar de jurisdição voluntária, e o Estado irá substituir a sua vontade aplicando o direito ao caso concreto, certo? Lembrando também que a jurisdição serve como um meio de solução de conflito, de pacificação social. Lembrem que o processo, a ação, é um dos meios de solução de conflito, tá? Nós temos a arbitragem, a mediação, a conciliação e temos o processo, que é mais comum, a forma mais comum de solução de litígio. Estou aqui me mexendo para pegar um café aqui, certo? Então, primeiro, a jurisdição é o poder otorgado ao Poder Judiciário para solucionar conflito e aplicar o direito ao caso concreto, ou, quando não há conflito, há sim a necessidade da provocação do Poder Judiciário para determinado provimento, quando se tratar de jurisdição voluntária. Deixa eu admitir aqui. Certo? Relembrando o conceito de jurisdição, quais são as suas características? Uma até acabei de falar. Primeira característica, a substitutividade. Então, é o Poder Judiciário substituindo. Ele é o terceiro imparcial que vai ser provocado para solucionar o litígio, certo? E a decisão do Poder Judiciário é impositiva, tá? Então, as partes têm que se submeter à decisão proferida pelo Poder Judiciário, ou se não se conformar eventualmente, se houver a previsão legal, pode eventualmente recorrer, certo? Então,
Primeira característica é a substitutividade. Segunda característica, inafastabilidade. Vejam, o direito de ação é um direito constitucional. Está lá assegurado no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Significa dizer que não pode ser criado qualquer empecilho extrajudicial, administrativo, que impossibilite que a parte, o cidadão jurisdicionado, leve a lesão ou a ameaça do direito ao conhecimento do Poder Judiciário, certo? Então, não há que se falar, por exemplo, de preclusão de discussão na esfera administrativa para impossibilitar o exercício do direito de ação. Coincidentemente, ontem, né? Ontem foi domingo, eu trabalhei porque esse negócio de quarentena a gente perde meio as datas, mas continua trabalhando. Eu fiz um recurso contra uma sentença, fiz uma apelação contra a sentença na qual o juiz entendeu que, como não houve uma impugnação administrativa frente a uma imposição de multa do PROCON, a discussão judicial isso era preclusa. Ou seja, o caso concreto, o PROCON impôs uma multa ao nosso cliente, que é um posto de gasolina. Ele nos procurou após o prazo da impugnação administrativa. Como não tinha mais como fazer a impugnação administrativa, o meio foi ingressar com uma ação judicial, não para discutir o mérito da imposição da multa, porque o mérito administrativo a gente não pode discutir em atenção ao princípio da separação de poderes. O PROCON é o braço da administração pública, certo? O que a gente estava discutindo, o critério para o arbitramento da multa, que não observou um artigo lá da portaria do PROCON. Ou seja, a gente queria, com a ação, apenas somente reduzir o valor da multa. A multa vai ser mantida, o que a gente quer é pagar menos. A sentença, dentre 3 fundamentos, o primeiro fundamento foi que, como não houve impugnação administrativa, ocorreu a preclusão. Então, não poderia ser discutido judicialmente. Nada mais equivocado, né? Porque o inciso 35 do artigo 5º da Constituição estabelece justamente que o direito de ação é um direito constitucional. Não pode ser criado nenhum impedimento que afaste a apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, essa decisão, essa sentença, viola o princípio da inafastabilidade, certo? Tudo bem? Então, tudo que se criar para impossibilitar o acesso ao judiciário é inconstitucional, tá? Isso não significa dizer, no caso que pode acontecer, é que eu tenha que juntar o documento, cópia do procedimento administrativo, para demonstrar que eu requeri um benefício. Aí é diferente, eu requeri o benefício de forma administrativa, ele foi indeferido, por exemplo, do INSS. Eu tenho que juntar na petição inicial cópia do procedimento administrativo. Mas isso é uma imposição que está, inclusive, no CPC, no artigo 320, para demonstrar que eu tenho interesse na ação. Agora, impedir a discussão do valor da multa viola o princípio da inafastabilidade, certo? Outra característica que eu... Agora tá bombando aqui o pessoal aparecendo. Outra característica que é a da impositividade ou imperatividade, que eu também acabei de falar. Uma das características da jurisdição é fazer valer a sua autoridade, tá? Se a parte vai concordar ou não com a decisão, pouco importa. O ordenamento jurídico prevê hipóteses recursais. Contra a sentença, cabe apelação. Contra algumas decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento, tá? Mas se a parte não recorrer, ela tem que cumprir aquela decisão, porque a jurisdição ela é imperativa, certo? Então, naquele exemplo, né, que ficou sendo discutido até umas semanas atrás, não adentrando no viés político, mas se sair uma decisão do Poder Judiciário determinando a entrega de um telefone, de um aparelho celular, ele tem que ser entregue. Ou, se não concorda com a decisão, há a possibilidade do recurso, certo? Tal possibilidade nem chegou a se concluir,
mas, eventualmente, se saísse uma decisão favorável ao pedido, teria que ser entregue ou ter sido apresentado o recurso. Por quê? Pela característica da imperatividade, da jurisdição ser impositiva, certo? Ela substitui a vontade das partes. As partes têm que cumprir, e pronto. Outra característica, vou voltar aqui que está adiantando, é a aptidão para imutabilidade. O que significa dizer isso? Uma vez solucionado o conflito, a solução do conflito se dá através da sentença. Tá? Então, lá no artigo 485 e 487, nós temos as hipóteses de resolução do feito sem ou com resolução do mérito. Sem resolução, 485, com resolução, 487. Então, o que soluciona o conflito é a sentença. Solucionado o conflito, ela não pode ser mais alterada, salvo eventual interposição de recurso. Vejam que a prestação jurisdicional prestada pelo juiz se findou com a sentença, mas, eventualmente, ele pode alterar a sentença em algumas exceções. Qual exceção, por exemplo? A sentença é omissa, ela é obscura, contraditória. Neste caso, o CPC permite, lá no artigo 1022, a oposição dos embargos de declaração. Aí o próprio juízo que proferiu a sentença, ele pode eventualmente alterar a própria sentença, certo? Outra possibilidade é a apelação, só que aí quem vai reformar ou anular a sentença é o segundo grau. Vou tentar espirrar aqui. É o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Mas, no primeiro momento, solucionado o conflito através da sentença, aquela sentença ela é imutável, certo? E se ninguém recorrer, nenhuma das partes recorrer? Aí é o caso de coisa julgada. Transitou em julgado porque ninguém recorreu, operou-se a coisa julgada. Também tornando a sentença imutável, certo? Outra característica que também falei aqui ao comentar as outras, que é a inércia. Nada mais é do que o princípio da inércia. O princípio da inércia estabelece que o Poder Judiciário ele fica inerte, está inerte. Ele precisa ser provocado para que haja prestação jurisdicional. Como que se dá a provocação? Através do ajuizamento da ação, seja de jurisdição litigiosa ou voluntária, certo? Então, o Poder Judiciário está inerte e para que ele conheça e decida aquela questão, ele precisa ser provocado através do ajuizamento da ação. E o ajuizamento da ação é formalizado através da petição inicial, que tem que cumprir os requisitos lá do artigo 319 do Código de Processo Civil, certo? Então, nós temos essas características, deixa eu abrir aqui, o pessoal está aparecendo. Temos essas características da jurisdição. Tudo bem, pessoal? Lembre que, sendo revisão, qualquer dúvida, vocês me parem e perguntem aí, hein? Saindo das características, nós temos os princípios da jurisdição. Primeiro princípio, aderência ao território. Deixa eu até anotar aqui, que eu não fiz pergunta sobre esses princípios. Eu vou anotar aqui para fazer. Como estão faltando 10 perguntas, eu ainda tenho pergunta para fazer. Deixa eu anotar aqui. Então, aderência ao território. A atuação dos magistrados é delimitada territorialmente pela lei. O que significa dizer, pessoal? O que nós vimos, até vamos ver mais para relembrar mais para frente. A questão das regras de competência que estão presentes no CPC, na Constituição Federal e em outras leis. Então, quando a gente fala de atuação dos magistrados, o magistrado ele é investido da jurisdição, o juiz ele é investido do poder jurisdicional. Só que o exercício da sua jurisdição está delimitada de acordo com algumas regras, competência territorial, funcional ou os critérios objetivos que nós relembraremos. Tá? Então, quando a gente fala de aderência, a gente tem que lembrar das regras de competência. Então, um juízo que profere uma decisão em outra comarca, que não é de sua competência, é um juízo incompetente, tá?
Incompetente significa dizer que ele não tem competência para receber, processar e julgar aquela ação, certo? E relembrando também que incompetência, impedimento ou suspeição do juiz são coisas distintas, como nós vamos pontuar aqui também. Então, primeiro, o juízo exerce a sua jurisdição em determinado território, em determinada comarca, que a comarca é justamente a limitação do exercício da sua jurisdição. Além disso, o magistrado ele precisa estar investido no seu cargo, ou seja, o princípio da investidura. Ou seja, ele tem que passar em concurso público, tomar posse para integrar o quadro do Poder Judiciário, certo? Então, a investidura significa dizer que o juízo está investido, ou seja, passou por toda aquela formalidade de concurso e, além de ser aprovado em concurso, importante, não basta passar em concurso, tem que passar no concurso e tomar posse para estar devidamente investido no seu cargo, certo? Terceiro princípio, indelegabilidade. O magistrado ele não pode delegar a sua função jurisdicional, ou seja, ele não pode transferir para terceiro os seus poderes jurisdicionais, tá? Isso não significa dizer, pessoal, mas o escrivão, o chefe de cartório, o chefe de secretaria não exerce um exercício, não tem despacho, algumas publicações, certidões que eles colocam, que eles informam no processo, e isso está dentro da lei de organização. Então, eles têm esses poderes. Não quer dizer que o juiz está delegando. Por exemplo, para proferir decisões interlocutórias, para sentenciar, para dar acórdãos, tá? Então, os juízes, os magistrados, de forma geral, primeira, segunda instância, e os ministros do STF, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral, eles não podem delegar as suas funções jurisdicionais, certo? Aí teve um colega da outra turma, mas na prática isso acontece? De passar? Na prática, às vezes, acontece. Aqui a gente está falando da teoria que estabelece a lei, tá, pessoal? Às vezes a prática é bem diferente. Então, princípio da indelegabilidade. Quarto princípio, inevitabilidade. Que significa dizer, as partes devem, novamente, essa inevitabilidade está atrelada à característica da imperatividade da jurisdição, né? Que as partes têm que se sujeitar à jurisdição, certo? Não depende da vontade das partes. Uma vez provocado o Poder Judiciário e exercida a jurisdição, ocorre a inevitabilidade, certo? Vejam que, vivendo em sociedade, nós outorgamos ao Estado determinados poderes. E esses poderes foram outorgados ao Estado, através desses poderes, se instituiu o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, nós, como sociedade, que outorgamos esses poderes ao Poder Judiciário. Então, quando nós provocamos e temos a prestação jurisdicional, cabe a nós nos sujeitarmos à jurisdição, certo? Outro princípio também, que é o da inafastabilidade, que está atrelado também à característica, né, da inafastabilidade, de não poder se afastar da análise do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito, e o princípio do juízo natural, ou seja, não pode ser criado tribunal de exceção. E o que nós temos que observar é que o juiz natural é aquele juízo que tem competência para receber, processar e julgar. Como nós iremos saber se observa ou não o princípio do juízo natural? Basta observar os princípios não, as regras de competência. Então, o juiz natural é aquele que atua dentro da sua competência, nem mais nem menos, tá? Havendo proibição constitucional da criação dos tribunais de exceção, que são a criação, que nada mais é do que a criação de tribunal para julgar apenas somente aquele caso. Ou seja, nós temos um caso peculiar de grande comoção nacional, aí vem o governo, o Estado, e cria um tribunal apenas somente para julgar aquele caso. Por que não pode acontecer, pessoal?
porque viola a imparcialidade, tá? O juízo deve ser imparcial ao julgar. Pouco importa quem é autor, quem é réu, quem é terceiro interessado, se houver. O que importa é aplicar o direito ao caso concreto de forma imparcial. E o Tribunal de Exceção quebra essa imparcialidade, tá? Então, por isso que nós temos que observar o princípio do juízo natural, que nada mais é do que observar as regras de competência que estão previstas na lei. Deixa eu anotar aqui de novo para fazer outra pergunta. Eu vou falando com vocês, eu vou pensando em perguntas aqui. Tudo bem? Relembrando o conceito, né, da jurisdição, as características e princípios, e nós já até falamos da jurisdição litigiosa, e eu coloquei aqui no quadro como contencioso, é a mesma coisa, jurisdição contenciosa ou litigiosa, ou jurisdição voluntária. Coloquei voluntário, aqui é voluntária, tá, pessoal? Tá errado aqui, desculpa. É voluntária. O mais comum, como eu disse, é a lide. Lide é pretensão existida. O que significa dizer? Que há conflito. Quando há conflito, nós temos a contenda. Conflito é igual contenda. O que é contenda? É briga. Por isso que essa jurisdição contenciosa. Por quê? Porque há conflito, certo? Basta lembrar, contencioso vem de contenda, que nada mais é do que conflito. A gente vai lembrar que na jurisdição contenciosa há litígio, há um conflito, há uma pretensão resistida entre autor e entre réu. Neste caso, o poder judiciário ele é acionado justamente para dirimir, para resolver esse conflito, tá? Como forma de restabelecer a ordem, a paz social, tá? Sempre que há conflito, a gente não pensa, olhar conflito armado, não. Quando há um conflito entre as partes, há uma quebra na paz social, na ordem regular das coisas. Então, o Poder Judiciário ele tem essa força, ele tem esse mistério, esse objetivo, que é o quê? Pacificação social. Então, no caso de conflito, deixa eu admitir aqui, no caso de conflito, esse conflito pode ser resolvido pelo Poder Judiciário, que vai aplicar o direito ao caso concreto. Tá? Como que funciona? O autor apresenta a sua tese inicial, o réu apresenta a sua antítese na tese de defesa e, de acordo com as provas carreadas, produzidas nos autos, o juiz vai julgar quem tem ou quem não tem direito, aplicando o direito ao caso concreto, certo? Vejam que no caso da jurisdição contenciosa, vou anotar aqui, juízo natural. No caso da jurisdição contenciosa, o juízo ele vai observar a estrita legalidade. O que quer dizer estrita legalidade? É aplicar de forma objetiva o direito ao caso contrário. É aplicar de forma estrita, estritamente o que está previsto na lei ao caso concreto. É assim que se julga na jurisdição contenciosa. Certo? Isso é importante porque essa é uma das características que diferencia a jurisdição voluntária. Na jurisdição voluntária, que a gente vai ver daqui a pouco, o juízo pode julgar de acordo com a equidade, ou seja, não aplicar o juízo na jurisdição voluntária, ele não está obrigado a aplicar estritamente aquilo que está previsto na lei. Isso que é equidade, ou seja, o juízo tem uma maior flexibilidade na hora de julgar, porque ele não está julgando um conflito, ele está dando um provimento jurisdicional que a parte necessita. Vou admitir aqui. Certo? Então, essa é uma das características que diferencia a jurisdição contenciosa da voluntária. Outra diferença importante, se na jurisdição contenciosa eu tenho um litígio, na voluntária
ou também denominada graciosa, é a mesma coisa, graciosa voluntária, eu não tenho necessariamente, num primeiro momento, né, não necessariamente, eu não tenho num primeiro momento o litígio. O litígio pode surgir no trâmite do processo, tá? Mas eu não tenho, no primeiro momento, um litígio, uma lide, uma pretensão resistida, e pode ser que até o final ela seja graciosa, ou seja, sem conflito. Mas por que, então, o cidadão, o jurisdicionado, ele precisa acionar o Poder Judiciário se não há conflito? Ele precisa acionar porque, apesar da denominação voluntária, a provocação do Poder Judiciário ela é obrigatória para se obter uma atividade, uma decisão jurisdicional. Para quê? Para integrar a vontade das partes ou mesmo como forma de fiscalização. Por exemplo, pessoal, eu não sei se coloquei os exemplos lá embaixo, mas já vou, qualquer coisa eu adianto. Nós temos, eu falei isso durante o semestre, a ação de interdição. Na ação de interdição, se busca interditar uma pessoa. Interditar por quê? Porque ela não está mais apta para praticar os atos da vida civil. Ela não está mais apta para ir até o INSS fazer prova de vida. Ela não está mais apta para ir no banco sacar dinheiro. Ela não está mais apta para assinar contrato, tá? Ela não consegue mais praticar os atos da vida civil, certo? É aquilo que nós falamos na última aula. Ela tem a capacidade de direito, mas ela não tem a capacidade de fato, porque ela não tem mais aptidão de praticar os atos da vida civil. Se ela não tem mais a capacidade de fato, ela precisa ser interditada para que alguém pratique os atos da vida civil em seu nome. Vamos pensar uma pessoa de 60 anos, casada. Essa pessoa de 60 anos veio a sofrer um derrame. Em decorrência desse derrame, se verifica algumas sequelas. E ela não consegue mais se pronunciar, não consegue mais falar, não consegue mais se comunicar. Perdeu a coordenação motora, tá? Mas essa pessoa de 60 anos, eventualmente, ela pode estar aposentada. Ou, se não está aposentada, ela tinha até então uma vida civil. Ir ao banco, assinar contrato, vender seu patrimônio, adquirir patrimônio. Se ela não consegue mais exercer os atos da vida civil, o que pode fazer a sua esposa, que tem essa legitimidade? A esposa tem, os filhos têm, né? Ela pode ingressar com ação de interdição, que é uma ação de jurisdição voluntária, tá? Desde que ninguém se oponha, porque os demais legitimados, eles serão intimados para se manifestar se concordam ou não, tá? Ou seja, se tiver filho ou filhos, eles serão intimados para falar se concordam ou não com a interdição do seu pai. Por isso, só a questão prática, quando a gente pede interdição, tem diferentes legitimados. O caso da esposa, a gente entra em nome da esposa, a gente pega uma declaração dos filhos concordando para acelerar o trâmite, né? Só um ponto prático. Mas se todo mundo concordar, ninguém se opor à interdição, o que acontece? O juiz vai marcar uma audiência de entrevista para verificar a condição de saúde daquela pessoa a ser interditada. Vai ser designada uma perícia médica, tá? Depois de realizada a perícia médica, vindo o resultado, e é a perícia médica que vai decretar se a pessoa é ou não, tá ou não incapaz, né? Com o resultado da perícia médica, a pessoa vai ser nomeada a curadora definitiva. Neste exemplo, a esposa é nomeada a curadora definitiva, tá? Vejam que não houve qualquer litígio, ninguém se opôs à interdição. O que houve só foi atestar, através da audiência de entrevista e da perícia médica, que a pessoa de fato está interditada, porque é importante, porque essa interdição tem reflexos jurídicos. Então, tem que passar por um médico de confiança do juiz, certo? Não há litígio. Então, essa esposa é nomeada curadora e ela começa a exercer os atos da vida civil em nome dele. Jurisdição voluntária, não tem litígio.
Mas o provimento jurisdicional, a decretação, neste caso, da intervenção, ela obrigatoriamente tem que ser feita através do Poder Judiciário. Então, através dessa denominação voluntária, graciosa, para não incorrer em erro, em equívocos, o melhor seria aguardar graciosa, que significa de fato não há litígio. Tá? Porque de voluntária ela tem muito pouco, porque obrigatoriamente a parte precisa acionar o Poder Judiciário. É o juízo que precisa, através de sentença, decretar a interdição. Aí vai sair o mandado de averbação e você vai ter que encaminhar lá no cartório de registro de pessoas naturais. Por quê? Porque a interdição da pessoa é averbada na certidão de nascimento ou na certidão de casamento, se a pessoa for casada. Então, vai ter o histórico da vida dela e vai constar a averbação da interdição. E essa averbação que vai dar conhecimento a terceiros, né, para eventual nulidades, né, de negócios praticados por ele. Mas, enfim, só para dizer que essa jurisdição, a procura dessa jurisdição é obrigatória. Por quê? Sem a decretação judicial da interdição, a pessoa não está interditada. Então, a jurisdição é graciosa, não há litígio. Certo? Eu acho, agora falando, que eu coloquei mais para frente esse exemplo. Outro exemplo que também, salvo engano, está aí, é da autorização para cremação. Tá? A pessoa não deixou em vida e tem vontade de, ao falecer, ser cremado, primeiro tem que ter uma declaração, tá, pessoal? E não é tão comum, né? Eu ia falar o comum mas não é tão comum. A pessoa em vida tem que fazer uma declaração, conforme reconhecida, manifestando a vontade de ser cremada. Tá? Se não tiver, o que acontece? Nós temos que pegar a certidão de óbito, fazer a prova de que a pessoa, apesar de não ter a declaração de ser cremada, apesar de não ter declarado documentalmente, nós podemos fazer provas testemunhais, ou mesmo declarações de terceiros, que ouviram, que presenciaram ela externar essa vontade de ser cremada. Aí nós entramos com uma ação para autorização, na verdade é a ação para a emissão de alvará para autorizando a cremação. Aí nós juntamos essas provas, ou uma declaração de algum parente, ou a pessoa vive em casa de repouso, nós podemos pegar do enfermeiro. Enfim, a gente tem que convencer o juiz que a pessoa queria ser cremada, para que o juiz dê autorização e com esta autorização, com esse alvará, a pessoa possa ser cremada, certo? Também é uma ação de jurisdição graciosa, porque, em tese, não há litígio. Professor. Oi. Todo mundo, quando morre, que vai ser cremado, tem que ter essa autorização? Não, nem todo mundo. Se tiver uma declaração com reconhecimento... Sim, não, mas assim, tem que ter a declaração também, vai. Deus me livre e guarde, minha mãe morreu, aí ela não tem declaração, não tem nada, e eu quero cremar ela, eu consigo? Não, você vai precisar entrar com essa ação judicial de alvará, autorizando. Mas até isso sair, o corpo já não apodreceu? Na verdade... Porque é rápido. Então, é rápido. Como que é o procedimento? Vocês já tiveram processo penal? Já. A ação... Primeiro, a competência da ação é do DIPO, né, que recebe as ações criminais. Porque, em alguns casos, eu também preciso de autorização. Eu não vou precisar de autorização se constar na certidão de óbito que foi uma morte violenta. E aí você tem a certidão, mais um documento expedido pelo delegado de polícia autorizando a cremação. Você não precisa da ação judicial. Agora, se não se tratar de morte violenta, afogamento também é caracterizado dentro de morte violenta, mas morreu em casa, morreu na casa de repouso, não tem declaração. Eu ingresso com uma ação de competência do DIPO, e esse tipo de ação, ela é distribuída você pode distribuir a ação no SABRO. Por quê? Porque vai ser atendido, vai ser analisado, tá? Então no DIPO tem o juízo de prontidão, que fica lá de sábado, domingo, para receber essas ações. Então não demora.
Esse tipo de ação a gente pede já um alvará imediato e não havendo litígio, todo mundo concordando, por isso que é importante já pegar a declaração de todos os parentes, juntar as provas que tem, porque geralmente se distribuir de manhã, no final do dia já vai ter alguma decisão, ou que sim, ou que está faltando alguma coisa. Se tiver faltando alguma coisa, se não demorar para juntar, é um trâmite que demora 2, 3 dias no máximo. Então, é um trâmite rápido, é um processo rápido, tá? Mas, o que pode acontecer? Se faleceu, saiu do hospital, você vai lá até, acho que é Alpina, ali, aqui em São Paulo, você vai até lá, não consegue. Acho que até no Taboão da Serra tem também um lugar específico, que eu não vou lembrar agora. Se tiver alguma demora, vai ter, infelizmente, o ônus da família de pagar pelo... Me fugiu o nome técnico. Pela câmera frigorífica, professor. Eu ia falar geladeira, é exatamente isso. Câmera frigorífica. Não me põe na geladeira, não, professor. Não me põe na geladeira. Me deu um branco aqui do nome, exatamente. Vai ter que ter o ônus de ficar 1, 2 dias na câmera, né? Não Mas, é barato. Sim, é para manter o corpo, para o corpo não apodrecer. Exatamente. Deixa eu fazer um comentário, professor. Deixa eu fazer um comentário. Existem já seguros aí funeral que garantem essa cobertura de até 72 horas a pessoa nessa câmara frigorífica. E aí, sim, tem essas empresas, exatamente. Sim, eu até então achava que só precisássemos da declaração do parente de primeiro grau, ou seja, de um filho, da esposa, já era o suficiente para se ter essa autorização judicial. Não pensei que necessitassem aí dessas outras declarações. Não, se tiver né? Se tiver o parente de primeiro grau, não precisa dos outros parentes. Se tiver da esposa, do filho, basta a declaração dele, informando. Geralmente é assim que eu oriento os meus clientes, né? Sempre parente de primeiro grau. Sim. Até para não gerar aí tanta análise do Poder Judiciário, entendeu? Sim, porque facilita. Eu tive casos que não deixou ninguém, deixou só sobrinho. E foi um caso que se arrastou, acho que foram uns 4, 5 dias. E aí teve o ônus da Câmara, por quê? Só os sobrinhos podiam declarar. Aí o juiz não aceitou só o sobrinho. Aí deu que fazer para convencer o juiz a autorizar, viu? Agora, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, essa situação ela é um pouco mais complicada, né? Até porque a maioria das mortes que acontecem no Rio, elas são consideradas meio que suspeitas. Sim. E aí, assim, essas companhias seguradoras que têm esse serviço, elas já se antecipam e na contratação o cliente ele já tem que providenciar esse documento. É um documento que te retira lá no cartório, faz tudo bonitinho, justamente para não ter esse problema, entendeu? Sim. Aliás, o correto, né? Se alguém, vou bater trailer na madeira, mas se alguém quiser ser cremado, faça essa declaração com antecedência, né? Para facilitar para os seus familiares, né? Ajuda bastante, né? Vamos botar uma matéria. Agora, vou falar que ao vivo tem vontade de ser cremado, você vai ter que juntar aqui a aula para convencer o juiz que você manifestou a vontade de ser cremado, né? Então, o ideal é documentar. Deixa quieto, professor. Deixa isso daí. Deixa quieto, desnecessário, não precisa falar. O ideal é documentar, para evitar, né? Senão você vai bater lá no serviço e vai voltar. E vai ter que procurar um advogado. O problema do documento não tem validade, essa declaração. Entendi. A declaração não tem validade. Se for feita pela pessoa, tem validade sim. Ah, tá. O que acontece é que às vezes as pessoas comentam com os parentes próximos, quero ser cremado, mas não documenta. Aí você vai ter que
depois entrar com a ação, comprovar que o falecido manifestou a vontade de ser cremado, né? Então, o correto é documentar isso, para facilitar, né? Certo? Tudo isso só para falar da jurisdição voluntária. Chegamos até a falar de geladeira aqui. Então, vamos lá. Bom, a característica que eu coloquei da obrigatoriedade. Vou começar da segunda característica que eu comentei agora há pouco. Por quê? Apesar dessa... Nossa, deu até eco aqui. Apesar da denominação voluntária, a intervenção do Poder Judiciário é obrigatória porque eu necessito do decreto judicial. Nos dois exemplos que eu dei, eu preciso da decretação judicial da interdição e, em alguns casos, eu preciso da autorização judicial para cremação, certo? Então, o exercício jurisdicional ele é obrigatório, ele é necessário para integrar aquele ato, tá? Outro exemplo, agora falando, que eu acho que eu comentei durante a aula, é o divórcio consensual, tá? Se for necessário acionar judicialmente para fazer um divórcio consensual, também se trata de jurisdição graciosa, sem litígio, porque as partes estão de comum acordo, certo? Mas a pessoa precisa do decreto judicial, ele precisa da sentença decretando o rompimento do laço matrimonial para de fato estar divorciado. Por quê? Da mesma forma, sai um mandado de averbação para constar lá na certidão de casamento que agora você é divorciado. Tá? Apesar de ser voluntária, de ser graciosa, eu preciso da decisão judicial decretando o divórcio. Por isso que é obrigatória, apesar dessa denominação, certo? A outra característica é a ausência de lide, que é o litígio, que em regra não há, mas relembrando, pode iniciar de forma graciosa, mas no curso do processo se tornar litigioso. Lá na interdição aparece um filho e fala, não vai interditar meu pai não, quitação. Ou o divórcio que era consensual vira litigioso. Ou na autorização de cremação aparece uma pessoa falando, não, tá louco, é contra a religião dele, nunca quis ser cremado. Então, o que era gracioso virou litigioso. Tá? Outra característica, até comentei, do juízo de equidade. Na jurisdição contenciosa, necessariamente o juízo tem que observar o princípio da estrita legalidade. Tá? O que é o princípio da estrita legalidade? Aplicar de forma objetiva a lei ao caso concreto. Tá? Na jurisdição voluntária, há o princípio da equidade, ou seja, o juízo pode adotar regras de conveniência e oportunidade. Por exemplo, até que eu comentei lá da cremação, que me deu mais dor de cabeça, que só tinham sobrinhos. Se for observar o princípio da estrita legalidade, os sobrinhos não podem manifestar que o tio, a tia, quis ser cremada. Só que observando o princípio da equidade, o juiz pode considerar sim essas declarações dos demais parentes, mesmo que estejam fora ali do primeiro grau, segundo grau, sejam mais afastados, pelo princípio da equidade, o juízo pode considerar as declarações dos sobrinhos e autorizar a cremação, certo? Então, até a gente vê muito nas sentenças de juízo voluntário, os juízes mencionando o princípio da equidade, para não aplicar a estrita legalidade, que é o direito ao caso concreto, ponto, e julgar de forma mais conveniente as partes. Tá? Então, isso que é a equidade. E, por fim, inexistência da figura das partes. Como não há litígio, nós não temos as figuras de autor e réu. Nós temos a figura dos interessados. Interessados no quê? Na prestação jurisdicional, não para solucionar o conflito, mas para o provimento jurisdicional que se faz necessário ao caso concreto. A decretação da interdição, a autorização para a cremação, a decretação do divórcio, certo? Outro exemplo, eu gosto de ficar falando, eu vou falando e eu vou lembrando outros exemplos, de jurisdição voluntária ou graciosa, é da ação para retificação do nome. Tá?
Se tem um nome lá estranho que lhe causa inconveniências, ou que é um sobrenome comum, então está criando muito... Tem muita situação de homônimo. Homônimo é quando as pessoas têm o mesmo nome, mesmo prenome, sobrenome, né? E isso, às vezes, pode acarretar algum desconforto, né? Então, você pode entrar com uma ação de retificação de nome, tá? Então, você pode... não gosto do meu nome. Mas, veja, você tem que justificar o porquê você quer mudar o nome. Então, você tem que justificar para o juiz o porquê. Um caso também que eu cito foi até hoje colega, mas ex-estagiário, que ele tinha um sobrenome, um dos sobrenomes era Silva. E ele falava que Silva era muito comum. E que ele queria tirar o Silva do pai e colocar o sobrenome italiano da mãe. Sim, eu entrei com a ação porque é meu amigo até hoje, mas era meu estagiário, mas não tinha um fundamento. A gente tem que puxar a certidão. Para, por exemplo, comprovar que há pessoas com o mesmo nome, réu na ação. A gente tem que comprovar o desconforto, que há problema com o nome. E no caso dele não havia. O problema era, eu não gosto do Silva, ponto. É a mesma coisa que falar que eu não gosto do Bento, eu quero tirar o Bento. Ele não gostava do Silva. E eu falava, vamos tentar, mas eu acho que não vai colar. E no final das contas, colou. Ele está com o sobrenome italiano. Mas só para também falar que a ação para retificação do nome também é ação de jurisdição graciosa, porque não há litígio. Por que não há litígio? Sou eu querendo mudar o meu nome. Eu posso querer tirar um sobrenome, acrescer um sobrenome, tá? Desde que eu justifique e convença o juiz. E eu também preciso do decreto judicial. Por quê? Não adianta eu bater na porta do cartório de registro de pessoas naturais, onde está lá registrado o meu nascimento, e falar, não gosto do meu nome, troca aí. Eu preciso de uma ordem judicial, porque vai sair de novo mandado de averbação lá para o cartório de registro de pessoas naturais e o cartório vai fazer a alteração. Vou deixar de dizer o círculo, constar agora o outro sobrenome, certo? São todos exemplos. Pro, mas quando uma pessoa casa, ela pode fazer isso? Pode não. Quando ela casa, sim. Quando ela casa, sim. Quando a pessoa casa, a esposa pode pegar o sobrenome do marido, ou já há um bom tempo, a minha esposa não quer pegar meu sobrenome, mas eu quero pegar o sobrenome da minha esposa. Colocar que é um sobrenome, sei lá, famoso, bonito, conhecido. Aí eu quero pegar o sobrenome. Ou cada um ficar com o seu nome. Então, quando casa, é possível essa alteração. E daí vai constar também, já no casamento, a alteração do sobrenome, se for o caso. Tá? Aí lembrando, né? Quando você faz isso, não muda só o nome lá na certidão de nascimento, que agora passa a ser a certidão de casamento. Você vai ter que tirar o novo RG, o novo CPF, o novo passaporte, o novo título de eleitor, uma nova CNH. E se porventura separar, você vai ter que tirar tudo de novo, né? Separar e tirar o nome, né? Porque não é porque não está mais junto que não tem mais direito ao uso do sobrenome, tá? Às vezes acontece a pessoa continuar com o sobrenome do ex-marido. Como, por exemplo, a Marta Suplicy, né? Que preferiu ficar com o Suplicy, porque é um sobrenome político famoso, né? Então, ao invés de colocar o sobrenome lá do argentino dela, que nem sei se está mais junto, continuou com o nome do Suplicy, sobrenome do Suplicy. Certo? Professor, para a data de nascimento também é a mesma tramitação? É assim, o cara faz um monte de filho, e depois ele sai registrando, só que tudo com data errada. Uhum. Se a pessoa tiver a declaração do hospital, que tem a data correta, ela consegue fazer alteração? Consegue. Também consegue. Teve um E caso... é um processo difícil? Oi? Não, basicamente você vai precisar do documento do hospital, comprovando que é a real data de nascimento. Se tiver o documento do hospital, não precisa nem de declarações de outras pessoas, dos parentes. Tá? Se tiver, melhor ainda, porque você soma a prova documental. Mas se tiver um documento oficial do hospital, melhor ainda. Acontecia muito, eu vi um outro escritório que eu trabalhei, das pessoas mais antigas, né? Até minha avó é um exemplo disso, né? Ela faz aniversário oficialmente em janeiro, mas ela sabe que ela nasceu em maio. Porque as pessoas antigamente não tinham esse controle, nascer dentro de casa, lá no interior. Então, nasceu no hospital.
e depois que nascia ia lá fazer o registro. Aí já tinha passado tanto tempo que a pessoa nem lembrava quanto que seu filho nasceu. Se tiver, nesse caso que nasceu em casa antigamente, é muito difícil. Você vai ter que fazer prova através de parentes, alguém que presenciou o parto, né? Tem os partos agora que são até disponibilizados no YouTube, né? Mas se tiver o parto feito no hospital, aí é tranquilo. Você pega o documento, prova, ó, não nasci nessa data. Eu nasci em outra data. Tá? É um direito seu. Certo? Vai que você acredita nessas coisas de horóscopo, né? Aí você quer mudar, né? É uma possibilidade. Tá bom, professor, obrigada. Não, imagina. Vamos lá. Eu vou chegar até o slide 9, que daí a gente fala a metade, depois no intervalo a gente fala a outra metade. Deixa eu anotar aqui, que estou anotando minhas questões aqui. Bom, saindo da jurisdição, vamos falar lá dos impedimentos e suspeição, seja do juiz, seja do MP. Primeira coisa que a gente tem que guardar, até falar aqui, marcar de novo, que eu vou fazer uma pergunta dessa, hein, pessoal? Tudo que eu estou falando que eu estou anotando aqui é que vai ver que eu vou fazer pergunta, tá? É leve aí, professor. Não, eu preciso fazer mais 10. Eu tinha feito 10, aí me falaram que são 20, eu tenho que fazer mais 10. Vai ser leve, é só verdadeiro ou falso, pessoal. É tranquilo, né? E eu estou pegando leve aqui nas questões. Bom, vamos lá. Primeira coisa. As regras de impedimento e suspeição se aplicam aos juízes e aos membros do Ministério Público, certo? As regras de impedimento estão no artigo 144 do CPC e as regras de suspeição no artigo 145 do CPC. Então, pessoal, vejam lá as hipóteses. Eu não transcrevi aqui, na aula lá estão as hipóteses. Aqui eu só coloquei esse ponto. Por quê? Estudem as hipóteses, porque vai ter um caso, por exemplo, juiz fulano de tal, aí eu vou colocar a hipótese. Ele pode ou não atuar no processo, está impedido, está suspeito, tá? Então, vocês vão ter que lembrar a parte de impedimento e suspeição, certo? Nas hipóteses de impedimento, a presunção é absoluta. O que quer dizer presunção absoluta? A presunção de parcialidade, ou seja, a imparcialidade do juízo, que é uma característica da jurisdição, ela está comprometida. Basta eu comprovar a hipótese do artigo, uma das hipóteses do artigo 144, que a imparcialidade do juiz está objetivamente comprometida. Ou seja, ele tem que se declarar impedido. Se não se declarar, a parte pode suscitar o seu impedimento, certo? Então, são critérios objetivos. Ou seja, o juiz, antes de estar investido no seu cargo, ele atuou no processo como advogado, ele atuou no processo como membro do Ministério Público. Se ele atuou no processo como advogado ou membro do Ministério Público, agora ele não pode atuar como juiz. Se a sua esposa é advogada, se a sua esposa é parte, ele está impedido. São regras objetivas. Comprovei tal fato, ele está impedido. É uma presunção absoluta, que não comporta prova contrária, certo? Diferente é a suspeição, em que a presunção é relativa, tá? Por quê? Relativa por quê? Eu posso comprovar que a imparcialidade do juízo está mantida. A parte vai alegar que o juiz é amigo íntimo da outra parte, e a outra parte, o mesmo juízo, pode falar, não sou amigo, eu conheço ele. Ponto. Não quer dizer que eu sou amigo. Conhecer não significa ser amigo, certo? Estudamos juntos lá no cursinho preparatório para juiz. Eu passei, ele não passou. Eu não sou amigo, eu era colega de turma dele e só isso, tá? Então, na suspeição, é possível fazer prova de que a imparcialidade do juízo está mantida. Hipótese de suspeição lá do artigo 145 é ser amigo, ser inimigo íntimo da outra parte, tá? Da outra parte do advogado. Às vezes o advogado se indispôs, vou colocar aqui, o advogado se indispôs com o juiz em um processo e o juiz pegou o ranço dele. Não pode ver mais na cara esse advogado. Aí o que acontece? O juízo tem que se declarar suspeito ou o advogado pode suscitar a sua suspeição
no processo, certo? Porque a imparcialidade está rompida. Ressaltando que, neste caso da suspeição, é possível prova em contrário, porque a presunção é relativa. Quando a gente fala de presunção relativa, significa dizer que é possível fazer a prova de que a imparcialidade ainda persiste, certo? Então, estudem essas hipóteses do impedimento e suspeição, porque eu vou trazer uma hipótese que pode acontecer, e vocês vão ter que falar se o juízo pode ou não atuar no processo, se é o caso de impedimento ou se é o caso de suspeição, certo? Não são muitas hipóteses aqui do artigo. O 145 é menor que ainda o 144, né? Não é muita coisa. Saindo do impedimento e da suspeição, a questão das regras de competência. Nós temos o critério territorial, funcional e os 3 critérios objetivos, certo? Primeiro critério territorial leva em conta o território, o limite geográfico de atuação do juízo. Ele pode atuar na comarca de Taboão da Serra, na comarca de Itapecerica da Serra, ou na comarca referente ao Foro Regional da Lapa, o Foro Regional da Nossa Senhora do Ó, aqui na capital de São Paulo, é tão grande que são divididos em foros regionais, tá? Da Lapa, Santana, Nossa Senhora do Ó, Vergueiro, São Miguel Paulista, tá? Santo Amaro. Então, quando a gente fala de competência territorial, é a competência que leva em consideração o limite de atuação, o limite geográfico de atuação do magistrado, certo? Tudo bem? E aí eu até coloquei aqui no exemplo o artigo, até peguei da aula, né, o artigo 53, inciso 5º, do exemplo da indenização decorrente de acidente de veículo, tá? O artigo 53, inciso 5º, estabelece que o foro competente é o foro do domicílio do autor ou do local do fato. Então, a gente tem que verificar, dentro da competência territorial, qual que é o foro competente. Sempre que a gente fala de competência territorial, é a abrangência geográfica de limite de atuação jurisdicional do juiz, certo? Vou anotar aqui também outras perguntas. Não fique assustado quando eu falo, vou anotar aqui outras perguntas. Pelo contrário, tá, pessoal? Todas as perguntas eu vou fazer com base nessa apresentação de hoje, tá? Do PowerPoint. Eu já fiz as 10 perguntas. Ontem eu fiz a aula de revisão e fiz as 10 perguntas achando que seriam só as 10. Aí depois fiquei sabendo que são mais 10, mas essas outras 10 eu vou pegar todo esse material, tá? Então é só pegar esse material e ver os artigos, por exemplo, de suspeição e impedimento, que aí vocês tiram direito. Ô, professor. Oi. As questões vão ser alternativa ou verdadeiro ou falso? Não, vai ser verdadeiro ou falso. Vai ser nesse quiz aí. No estilo quiz que vocês fizeram durante todo o semestre. Entendi, obrigada. De nada. A competência funcional é a competência em função da hierarquia. Se a ação deve ser ajuizada perante o juízo de primeira instância, tá? Das varas cíveis, juizado especial civil, juízos de primeira instância. Se as ações serão ajuizadas perante os tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, tá? Nós temos ações de competência originária dos tribunais. Então, quando a gente fala de ação de competência originária dos tribunais, significa dizer que a ação começa no tribunal. Geralmente a gente pensa no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, como um grau recursal. A ação começou em primeira instância, veio a sentença, não me conformei com a sentença, apresentei a apelação que está no tribunal. Geralmente a gente pensa nisso, no grau recursal. Mas em alguns casos, as ações começam já no tribunal como a ação rescisória. Quando eu quero rescindir a sentença transitada em julgado, eu ajuizo a ação rescisória perante o tribunal. A competência originária, a ação rescisória, já começa em segunda instância, certo? Não é grau recursal, já começa em segunda instância. E nós temos exemplos de ações que já começam no STJ ou no STF, como as reclamações constitucionais. Aí vocês vão ver isso, as ações de competência originária do STF, do STJ, vocês vão verificar isso no semestre de recursos, tá? Então eu só
estou explicando o que é competência funcional, mas eu não vou passar um exemplo de ação de competência originária. Se trata de ação rescisória, começa ou não em segunda ou primeira instância. Como vocês vão ter isso um semestre mais para frente, eu só vou querer saber se vocês sabem se a competência funcional se refere à questão da hierarquia. Se a ação começa em primeira ou em segunda instância. Tá? Eu não vou dar exemplos de ações para vocês identificarem se é de primeira ou segunda instância, porque isso é de semestre para frente. Tá? Então, quanto a isso, fiquem sossegados. Regra geral, as ações começam em primeira instância, tá? A exceção, até eu acho que eu fiz uma pergunta dessa no outro quiz, no último, a exceção é a ação iniciar nos tribunais, ou mesmo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal, no STF. Certo? Deixa eu só falar a regra de competência aqui, para não parar no meio de critérios objetivos, e aí a gente faz um intervalo, tá, pessoal? Então, regra competência territorial, competência funcional e levando em consideração 3 critérios objetivos. Primeiro, o valor da causa. Nós vimos que um dos requisitos da petição inicial, que estão lá no artigo 319, é atribuir o valor à causa. Então, quando a pessoa ingressa com a petição inicial, quando provoca o Poder Judiciário, tem que atribuir o valor à causa. Porque a atribuição ao valor da causa pode mudar ou não o procedimento da ação. Se tramita perante a justiça comum ou se tramita perante o juizado especial civil. Tá? Sem falar que tem reflexos quanto às custas que a pessoa paga para entrar com a ação. A base de cálculo é o valor da ação. Tá? Então, quando a gente fala de critério levando em consideração o valor da causa, se a ação não requerer produção de prova pericial, e o teto da ação, o valor da ação, não ultrapassar 40 salários mínimos, eu posso distribuir a ação perante o juizado especial civil. E eu vou observar o salário mínimo vigente na data da distribuição da ação. Tá? Então, hoje eu vou observar o salário mínimo de hoje e calcular vezes 40 e saber. Se o valor da minha ação ultrapassar 40 salários mínimos, eu tenho que ir para a vara civil, justiça comum. Se ficar até 40 salários mínimos, eu posso me valer do juizado especial civil. Tá? Por quê? É um critério que leva em consideração o valor atribuído à causa. Deixa eu provar aqui. O outro critério objetivo é quanto à matéria. Se for matéria decorrente de relação de trabalho, o artigo 114 da Constituição Federal estabelece que a competência é da Justiça do Trabalho. É a competência em razão da matéria. Então, matéria é o que está sendo discutido. Se é relação de trabalho, eu vou me valer da Justiça do Trabalho, certo? E, por fim, a competência em razão da pessoa. Se a parte, por exemplo, em razão da pessoa, é porque leva em consideração os sujeitos que integram o processo, sejam as partes, sejam eventuais terceiros interessados, tá? Se uma das partes ou terceiro interessado for a União, uma das suas fundações, autarquias, a competência em razão da pessoa é da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal. Tá? Então, em razão da pessoa, leve em consideração a qualidade do sujeito ou dos sujeitos que atuam no processo. Sejam parte, autor e réu, sejam terceiro. Quando a gente fala terceiro interessado, vocês já viram no outro semestre, que é a questão de denunciação ali, de chamamento ao processo, amicus curiae, tá? Tudo isso é intervenção de terceiro, que está lá no artigo 113 e seguintes do CPC, tá? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um intervalo agora? Professor, se o pessoal concordar, para ir direto, o que você acha? Não entendi. Se o pessoal concordar, dá para ir direto, na minha opinião. Não sei, o que você acha? Por mim, tudo bem, vocês que sabem. Não sei, o que o pessoal... Por mim também, professor, não tem problema não. Pode ir direto. Então, vamos tomar... Eu tô com vocês, bora lá. Bora lá. Aproveitar que tá no pique, né? Já acaba logo, né? Vai. Vamos lá.
Aí, então, ainda... Beber água aqui para só dar uma hidratada. Bom, além das questões de competência, estudem. A gente falou de critério territorial, funcional, os critérios objetivos, valor da causa, matéria e razão da pessoa. Deem atenção à competência, razão da matéria e razão da pessoa, tá, pessoal? Fica a dica. Ainda sobre competência, dentro dessas regras de competência, nós temos as regras de competência absoluta e regras de competência relativa. Deixa eu anotar aqui, de ver pergunta à mente. Quando a gente fala de regra de competência absoluta e relativa, a gente tem que separar. Considerando o que nós vimos lá de competência territorial, funcional e os critérios objetivos, a competência absoluta é em relação à matéria civil, matéria trabalhista, matéria penal, matéria eleitoral, tá? Então, se for uma relação de trabalho, a competência é do seu trabalho. Se for uma prestação de serviço previsto no Código Civil, por exemplo, representante comercial, a discussão envolvendo contrato de representação comercial é civil, é da justiça comum. Desde, é claro, não se requer a nulidade da prestação como representante e o reconhecimento do vínculo de emprego. É diferente. Agora, se eu estou discutindo o valor que eu recebi como representante, eu não estou discutindo que eu sou representante. Eu sou representante. O que eu estou discutindo é o valor que eu recebi. Aí é a justiça comum, tá? Se for acidente do trabalho, a competência é das varas acidentárias, tá? Que é a justiça comum especializada. Então, nós temos as varas acidentárias, que aqui em São Paulo fica ali no viaduto Eli Lopes Meireles, tá? Então, quando a gente fala de competência absoluta, é em razão da matéria. Significa dizer que um juízo da vara civil não pode receber, processar e julgar relação de trabalho. Em regra, tá, pessoal? Porque, se vocês não viram, já falo, em pequenas comarcas em que não há justiça do trabalho, a competência ela vai para o juízo da vara civil, tá? Então, o juízo das pequenas comarcas, o juiz da vara civil, pode, eventualmente, se tornar competente para julgar relação de trabalho, ações criminais, porque só tem ele ali na comarca, mas é exceção, tá? Então, regra geral, eu tenho que observar a matéria. E quando a gente fala de matéria, pessoal, é competência absoluta. Significa dizer que a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula. Se anula tudo e daí vai ter que tramitar perante o juízo competente, certo? Além da matéria, competência absoluta em razão da pessoa. Significa dizer, pessoal, que se tratar de posse de a parte ser a União, uma das suas autarquias, fundações, ou se a União for terceiro interessado, a competência absoluta é da Justiça Federal. Se a sentença for proferida pelo juízo da vara civil, a sentença também é nula. Então, em razão da matéria, em razão da pessoa e, por fim, um critério funcional, que é a questão da hierarquia. A ação rescisória, que foi o exemplo que eu dei, não pode tramitar perante a primeira instância. A competência funcional é absoluta, ela tem que iniciar e tramitar nos tribunais. Então, grave, a competência absoluta é em razão da matéria, da pessoa, em razão da hierarquia, certo? Por sua vez, a competência relativa é fixada em razão do valor da causa. Quer dizer isso, pessoal? Quando eu tenho uma ação que tramita abaixo, cujo valor da causa seja abaixo de 40 salários mínimos, a parte ela não é obrigada a ingressar com a ação no juizado especial civil. Ela pode optar no juizado especial civil ou justiça comum. Da mesma forma, se o valor ultrapassar o teto do 40 salários mínimos, a parte também pode optar, tá? Mas, se o valor ultrapassar 40 salários mínimos e eu optar pelo juizado, eu vou ter que fazer uma declaração renunciando ao valor que exceder a 40 salários mínimos. Eu vou me valer da celeridade do juizado especial civil, só que em contrapartida eu vou ter que abrir mão do valor que exceder, certo? Então tem essa possibilidade. Mas, em razão dessa possibilidade de escolha, a competência em razão do valor
da causa, ela é relativa, certo? Competência fixada em razão do foro ou território, tá? Regra geral, a ação tramita no domicílio do réu. A exceção estão previstas no CPC. Então, pode eventualmente haver uma escolha. Ou eu posso optar pelo domicílio do réu ou domicílio do autor. Gravem, pessoal. Sempre que há essa possibilidade de escolha, eu posso ingressar no juizado comum ou no juizado especial civil. Eu posso ingressar ou no foro domicílio do réu ou no meu foro, no foro domicílio do autor. Sempre que há essa possibilidade, nós estamos diante da competência relativa, tá? Então, a competência relativa, ela tem essa flexibilidade. Tudo bem? Vou anotar aqui. Vou fazer uma pergunta sobre prorrogação de competência, tá, pessoal? Então, já estou anotando aqui. Quando a gente fala de competência absoluta ou relativa, além dessa questão de possibilidade de flexibilização de escolha do foro ao qual eu irei ingressar com a minha ação, na competência absoluta, não há que se falar em prorrogação. Porque as regras de competência absoluta, quanto à matéria, quanto à hierarquia, razão da pessoa, elas são regras de ordem pública. Matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública, pessoal, ela pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição. E quanto à competência absoluta, ela não pode ser prorrogada. O que significa dizer, pessoal? Falamos da competência relativa para aproveitar o exemplo e ficar mais claro quanto à competência absoluta. Na competência relativa, como há essa possibilidade de escolha, cabe ao réu, eventualmente, alegar em preliminar a incompetência do juízo. Tá? Se o réu não alegar na contestação, em preliminar de contestação, a incompetência do juízo, o que acontece? Ocorre a preclusão daquele seu direito. Se eu, réu, não aleguei na preliminar da contestação, eu não posso mais alegar. E o juízo que era até então incompetente passa a ser competente. Isso que é a prorrogação. Prorrogação é, o juízo era incompetente inicialmente, mas em razão da omissão do réu, a omissão em qual momento? Na contestação, quando ele deixou de alegar em preliminar, quando há essa omissão, essa manifestação, esse direito de manifestação preclui. E com isso, o juízo que era incompetente passa a ser competente. Assim, não poderá ser alegada a nulidade da sentença, porque o réu concordou. É o famoso quem cala consente. Isso não ocorre com a competência absoluta. Na incompetência absoluta, também o réu pode alegar em preliminar da contestação. Só que se ele não alegar, como se trata de matéria de ordem pública, o juízo pode conhecer em qualquer momento em grau de jurisdição. Isso significa dizer que se o réu não alegar na contestação e passar, e o juízo absolutamente competente proferir a sentença, lá no grau de apelação, mesmo se ninguém alegar, o que o desembargador pode fazer? Declarar a incompetência absoluta e anular todo o processo. Por quê? Porque a incompetência é matéria de ordem pública e não ocorre a prorrogação. Certo? Vou anotar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, tem que ter essa diferenciação. Notado. Tudo bem? Então, veja que regra de competência, o primeiro requisito da petição inicial é para qual juízo eu irei direcionar minha ação. Então, tudo começa com isso. Então, a gente tem que saber regra de competência, se trata de regra de competência absoluta ou relativa, para evitar eventuais e futuros problemas, certo? Salvo engano, eu perguntei no último quiz alguma questão de prorrogação também, tá, pessoal?
E por fim, mas não muito no fim, eu vi que é pressuposto processual, que é a matéria da última aula, mas tem mais 5 slides aqui. Que são pressupostos processuais? Isso eu não perguntei, porque foi no último quiz e foi matéria da penúltima última aula. E eu vou perguntar, tá, pessoal? Então, veja essa questão de pressuposto processual e condição da ação. Primeiro, ao receber a petição inicial, o juízo deve verificar a presença dos pressupostos de existência da relação processual. Então, é um caminho de análise. Primeiro, o juiz verifica o pressuposto de existência, depois o pressuposto de validade e depois as condições da ação. Tá? Então, nesse caminhar, o primeiro passo é analisar os pressupostos de existência, o plano de existência da ação. Esses pressupostos significam dizer o que precisa estar presente para a relação processual existir. Primeiro, lembre lá num dos princípios da jurisdição, a investidura. O juízo, aquela pessoa que recebe a ação, deve ser o juiz, deve ser aquela pessoa investida no cargo, na função de juiz. Então, o primeiro pressuposto da relação processual é a investidura do juiz. Tá? A segunda é a demanda regularmente formulada. Quando a gente fala de demanda regularmente formulada, é pensar no artigo 319. Tá? O artigo 319 tem os requisitos da petição inicial, para a qual o juízo é endereçado a ação, a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos da ação, o pedido, o valor da causa, se tem interesse ou não na audiência de conciliação, são todos requisitos do artigo 319. Ou seja, basta observar tais requisitos. Se não observar, o que acontece? O juízo não passa para a próxima análise, que é o plano de validade. O que ele faz? Se a demanda não for devidamente formulada, ele vai intimar o autor para emendar ou aditar a petição inicial nos termos do artigo 321 do CPC. Tá? Então, eu tenho que observar. Então, a petição tem que ser devidamente formulada. Eu tenho que pedir, expor para o juiz de forma clara. Então, são dois pressupostos de existência. Investidura do juízo e a questão da demanda regularmente formulada. O plano da existência, os pressupostos de existência, são até fáceis de verificar. Basta distribuir a ação. Aí, no site do TJ, é óbvio que vai ser direcionado para a pessoa que é investido no cargo de juiz. A questão estará apenas e somente se você fez ou não a petição de forma correta. A maior análise está no plano da validade da relação processual. Tá? Primeiro, pressuposto de validade. O juízo ser competente. Não basta ser juiz. Ele precisa ser competente para receber, processar e julgar a ação. Novamente, eu vou ter que observar as regras de competência territorial, funcional e quanto ao valor da causa, em razão da pessoa ou em razão da matéria. Então, aqui a questão da validade é saber se eu distribuir a ação para o juiz certo. Distribuir a ação para o juiz, você vai distribuir lá no site do TJ, do TRF. Agora, saber se é o juiz certo ou não, você precisa saber as regras de competência, certo? Além disso, nós temos que verificar a imparcialidade do juiz. Se não se trata de nenhuma hipótese de impedimento e suspeição. Veja que uma coisa está atrelada à outra, né, pessoal? A gente tem que saber as regras de impedimento, as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz e mesmo do Ministério Público. E aqui a gente vai ter que lembrar das hipóteses de impedimento e suspeição na questão do juiz, para verificar a sua imparcialidade. Tá? A partir do momento que o juiz é parcial, o processo já não é válido. Tá? Então, tudo que aconteceu a partir daquele momento pode ser anulado, certo? Então, veja, a imparcialidade do juiz é pressuposto de validade da relação processual. Isso aqui a gente viu na última aula. Outro pressuposto de validade, capacidade das partes.
tá? Eu não vou repetir aqui, isso aqui até fez parte da aula passada, eu não vou repetir aqui tudo que nós vimos na aula passada, mas só relembrando. Quem tem capacidade de ser parte para estar no processo? É aquela pessoa que tem a capacidade de direito, que se dá com o nascimento com vida, mais a capacidade de fato, que de acordo com o nosso ordenamento, nós adquirimos a capacidade plena a partir dos 18 anos. Desde, é claro, que seja maior plenamente em suas condições, tá? Então, capacidade plena é igual capacidade de direito, que se dá com o nascimento com vida, mais a capacidade de fato. Ou seja, não está dentro das hipóteses de relativamente ou absolutamente incapaz que estão lá no Código Civil, certo? Se a pessoa tem a capacidade plena, ela tem a capacidade de ser parte no processo. Só que uma coisa é ter capacidade de ser parte, outra coisa é ter capacidade de postular em juízo. Quem tem capacidade de postular em juízo? Em regra, os advogados, tá? De acordo com o artigo 133 da Constituição. Eu estou anotando aqui de novo, tá? Quando eu desvio o olhar, eu estou anotando aqui. Então, uma coisa é ter capacidade de ser parte no processo, que é daquele que tem a capacidade plena. O relativamente incapaz deve ser assistido, o absolutamente capaz deve ser representado, certo? Quem pode postular em juízo é o advogado. Sendo importante relembrar que nós observamos exceções, que é a do jus postulante. Então, na Justiça do Trabalho, tanto o empregado quanto o empregador, eles podem estar em juízo, postular em juízo, mesmo sem advogado. O jus postulante é esse, é postular em juízo sem a representação do advogado. Nós verificamos isso na Justiça do Trabalho, nós verificamos isso no Juizado Especial Civil, no Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado, no Juizado da Fazenda Pública do Município, no Juizado Especial Federal. Eu quero entrar com uma ação contra o INSS, eu não preciso obrigatoriamente contratar um advogado, eu posso exercer o jus postulante. Então, a regra geral é a capacidade de postular em juízo é do advogado, contudo, a exceção é o jus postulante. Como exemplo, Justiça ao Trabalho e os juizados especiais de forma geral, certo? Eu acho que eu não falei isso na aula passada, não falei. Vejam, eu, Lucas, tenho capacidade de ser parte no processo. Tudo bem? Eu preciso estar representado por advogado? Não. Por ser advogado, eu posso ser parte e postular em juízo na qualidade de advogado, tá, pessoal? Na prática, na petição inicial, o que a gente coloca fulano de tal, a qualificação do fulano de tal, ao invés de colocar por ser o advogado que esta assina, conforme procuração anexo, eu coloco advogando em causa própria. Aí, obviamente, eu vou ter que juntar com a petição inicial a cópia da minha carteira da ordem, tá, pessoal? Então, o advogado pode fazer isso. O advogado pode advogar em causa própria. Então, eu não preciso contratar um advogado. Se eu tiver algum conflito, eu posso resolver. Eu sou parte e eu sou advogado, tá? Então, tem essa possibilidade de advogar em causa própria. Tudo bem, pessoal? Professor, no caso do advogado, aí seriam todas as, em todos os juizados, ou está se referindo aí ao juizado civil, o especial, né, que é a questão do INSS? No Juizado Especial Federal também não precisa de advogado, no Juizado Especial Municipal, no Juizado Especial Estadual, eu não preciso necessariamente da contratação do advogado. Quando a gente fala de juizado de pequenas causas, que são esses juizados, né? O Juizado Especial Municipal, que é contra o município ou contra o Estado, são os mais recentes, né? Mas também pode ser exercido o jus postulante. Entendi. Obrigado. Nada. Então, tudo isso é no plano da validade do processo, tá? Outra questão. Inexistência de fatos impeditivos. O que são os fatos impeditivos, pessoal? Nossa, tem pergunta aqui fazendo. Litispendência, coisa julgada, que nós falamos na passada, penipção,
nós falamos na aula passada tudo, né? Inexistência de perempção, litispendência, coisa julgada. O que são esses fatos? São fatos que, se conhecidos pelo juiz, vão acarretar na extinção do feito sem resolução do mérito. Quando o feito é extinto sem resolução do mérito, pessoal, significa dizer que minha ação não passou pelo plano da validade. A minha ação, a ação que eu ajuizei, é idêntica a uma já ajuizada que está em trâmite. Idêntica, litispendência significa mesma parte, pedido e causa de pedido. A ação que eu ajuizei é idêntica a uma que já está em trâmite, ou seja, ocorreu a litispendência. A ação que eu ajuizei é uma idêntica a uma que já foi julgada e transitou julgada. Ocorreu a coisa julgada. Tá? Eu entrei pela 4ª vez com a ação. As 3 anteriores foram extintas por falta de andamento. Ocorreu a perempção. São fatos extintivos da relação processual, ou seja, que afetam o plano de validade da relação e que, portanto, sendo conhecidos, a parte pode alegar em preliminar, o juiz pode conhecer, em alguns momentos, por exemplo, litispendência, coisa julgada. Eu já vi juiz que, quando é distribuir a petição inicial, o juiz nem aguarda a contestação alegando litispendência coisa julgada. O que faz o seu escrivão? O escrivão faz o levantamento pelo CPF da parte e verifica se tem ação ajuizada contra a mesma pessoa. Se tem ação ajuizada contra a mesma pessoa, às vezes o escrivão faz o levantamento para ver se é a mesma coisa, ou o juiz intima o autor para explicar, bom, a ação é contra a mesma pessoa. É idêntico ou não? Nem espera a contestação. Tem juiz que já faz isso, tá? Mas, na prática, a regra é aguardar a contestação com uma dessas alegações. Sendo conhecida, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485 do CPC. Certo? Outro pressuposto de validade é o respeito às formalidades do processo. Lembrando, o processo é um instrumento de pacificação social. O processo é composto de um procedimento, que nada mais é do que atos. São atos formais. Os atos formais compõem o procedimento do processo. Então, o Código de Processo Civil, ele estabelece um rito, um procedimento a ser observado. Se eu não observar este procedimento, o que acontece? O processo fica invalidado, porque há violação, por exemplo, do princípio constitucional do devido processo legal, violação do contraditório na ampla defesa. O procedimento, o rito que o CPC estabelece, pessoal, é justamente para respeitar o devido processo legal. O processo tem que seguir um rito para possibilitar o exercício de todos os direitos, tá? Para que não haja nenhuma afronta a princípios constitucionais, certo? Então, a formalidade deve ser respeitada sob pena de ser declarada a invalidade do ato processual ou mesmo do processo a partir daquele momento que o ato foi desrespeitado. Certo? Então, naquele caminhar, plano da existência, plano da validade. Ultrapassado o plano da existência e da validade, o juiz vai verificar a presença das condições da ação, que são o interesse de agir e a legitimidade. O interesse de agir é composto de um binômio que são a necessidade da prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional é necessária? A prestação jurisdicional será útil ao autor? Então, tem que verificar a necessidade e a utilidade daquela ação, tá? Então, o interesse de agir é isso, tá, pessoal? Como condição da ação. A prestação jurisdicional se faz necessária, lembrando que o direito de ação é um direito constitucional, tá? Mas veja, não é porque o direito de ação seja um direito constitucional que eu não preciso demonstrar que há um interesse. Isso justifica, por exemplo, a necessidade de ingressar eventualmente lá na esfera do INSS, quando eu vou requerer algum benefício, a revisão, o restabelecimento, eu tenho que fazer o pedido administrativo. Tem que ter uma negativa administrativa. Havendo, eventualmente, a negativa administrativa,
estará comprovado o interesse de agir. Eu requeri de forma administrativa e me foi negado. Só me resta, então, acionar o Poder Judiciário. Está demonstrada a necessidade. Com a concessão do benefício, eu receberei um benefício. Logicamente, com a concessão do benefício, eu receberei uma prestação. Melhor dizendo. Aí está demonstrada a utilidade da prestação jurisdicional. Tá? Então, eu tenho que comprovar. Lembrando que a possibilidade jurídica do pedido está... O artigo 17 do CPC estabelece o interesse de agir e a legitimidade. A possibilidade jurídica do pedido estava presente no Código de Processo Civil anterior. Hoje não, hoje está dentro do interesse de agir. Então, eu só vou verificar o interesse e a legitimidade. A legitimidade é demonstrar que quem está acionando, quem ingressou com a ação, é parte legítima para postular em juízo. Tá? É aquela questão, inclusive, da capacidade de ser parte no processo. Tá? Regra geral, nós observamos a legitimidade ordinária. Só posso pretender judicialmente direito próprio. É defeso, é proibido pelo ordenamento jurídico pretender em nome próprio direito alheio. Tá? Pela legitimação ordinária, eu só posso ingressar com juízo pretendendo direito próprio. A exceção é a legitimidade extraordinária, que é justamente pretender em nome próprio direito alheio. E essas exceções devem estar previstas na legislação. Um dos exemplos é a substituição processual realizada pelos sindicatos, pelas entidades sindicais. Os sindicatos, ao invés do trabalhador ingressar com ação contra o seu empregador, o que o sindicato pode verificar? Bom, essa discussão está sendo reiterada. Vários empregados estão entrando com ação discutindo a mesma coisa. Então, eu, sindicato, representando a minha categoria, ingresso com uma ação contra o empregador na qualidade de substituto processual. E eu, sindicato, estou, em nome próprio, sindicato, pretendendo o direito alheio dos meus representados. Tá? Então, nós temos a legitimação ordinária, que é a regra, só posso pretender em nome próprio direito próprio. Não posso pretender em nome próprio direito alheio. Exceção, legitimidade extraordinária, que é justamente a possibilidade de requerer em nome próprio direito alheio. A legitimidade extraordinária, para ocorrer, deve estar prevista na legislação, no ordenamento jurídico. Certo? Então, nessa questão de legitimidade, tem que observar a ordinária ou a extraordinária. Tudo bem? Por fim, na questão das condições da ação, o Código de Processo Civil adota a teoria da asserção. O que significa a teoria da asserção, pessoal? O juiz vai verificar as condições da ação mediante simples indicação na petição inicial, ou seja, é uma análise superficial do juiz que vai verificar se o autor preenche o interesse e a legitimidade. Tá? Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele prima pelo julgamento de mérito da ação. Se o juiz imediatamente, ao receber a petição inicial, ele imediatamente extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de alguma condição da ação, o que ele vai possibilitar? Que a parte ingresse novamente com a ação. Como o artigo 4º do CPC estabelece o princípio da primazia do julgamento do mérito, isso significa dizer que a análise das condições da ação com a petição inicial é feita de forma superficial. Tá? A análise aprofundada do interesse ou legitimidade se dará com a sentença, após a contestação da ação. Tá? Então, pela teoria da asserção, a análise das condições da ação é feita de forma superficial com a inicial, permitindo assim o regular trâmite da ação até a sentença, porque é na sentença que vai se respeitar o princípio do artigo 4º do CPC, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito. Tá? Essa teoria também cai na prova, tá, pessoal?
Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Não. Alguma dúvida, pessoal? Na prova, a gente fica sabendo se estava com dúvida. Então, pessoal, só ressaltando, estudem aqui eu passei até pela Andressa todas as apresentações, mas fixem nessa última aqui da revisão, aí peguem esses dispositivos do impedimento, suspeição, que eu vou fazer as 10 primeiras questões, eu já fiz com base nessa apresentação de hoje, e as outras 10 questões eu vou fazer de acordo com a apresentação de hoje. E como vocês viram, conforme eu fui falando, me foi surgindo questão na cabeça e eu fui anotando. Então, tudo que eu falei aqui, eu dei uma anotada aqui para fazer mais as 10 questões. Então, tudo está aqui. Então, não se descabelem, está tudo aqui. Aí, agora, só fazer com calma o quiz aí. Tá certo? Tá certo, Tá bom, professor. professor. Obrigada. Então, imagina. É, Então, é mais ou menos assim, tudo que os olhos não vê cai na prova, né? Mas vamos lá. Entendi. Tudo que os olhos não vê cai na prova, mas vamos lá. Não, mas fiquem tranquilos, a prova está sossegada. Obrigada, Professora, a professor. prova vai estar disponível a partir de que dia? Então, salvo engano, que dia é hoje? A partir da segunda-feira que vem. Oi. Oi, salvo engano, Ah, a partir da segunda... salvo engano, deixa eu até ver aqui. Deixa eu abrir meu calendário aqui, ver que dia que vai ser. A partir do dia 15. Ah, tá ótimo, então. Tá bom? Manteve-se aquele calendário de prova mesmo, né? Da semana de Isso. provas? Exatamente. Tá certo, então, Tá professor. bom? Muito obrigada. E nada, então boa sorte para vocês aí, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite. professor. De nada, Boa noite, gente. Obrigada, professor. Boa noite. De nada, tchau, tchau. Tchau.